Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o dia do Conselheiro Tutelar. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre questões legais da vida em condomínio. Viver em comunidade nem sempre é fácil. E quando se trata então de um condomínio, pode ser um grande desafio. Você que mora em condomínio já passou por alguma situação embaraçosa? Então acompanhe a nossa conversa de hoje com o Dr. Thiago Strasburger, advogado especialista em direito imobiliário, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutor, boa noite, muito obrigada por estar conosco aqui no Papo Certo de hoje. Boa noite, Amanda, boa noite, Evanir. Um prazer estar aí com vocês e conversar sobre um tema tão importante da vida das pessoas. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 e o Dr. Thiago vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa, nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutor Thiago, então, para começar a nossa conversa, qual é o conceito de condomínio e como viver bem neste ambiente? Pois então, condomínio é uma daquelas formas que se desenvolveu para melhor aproveitar os espaços urbanos e assim, onde moraria apenas uma família, podem morar várias famílias, não é? Então, o conceito seria a propriedade privada em conjunto com a propriedade comum, áreas privativas com áreas comuns. As melhores formas de conviver nesse ambiente é realmente ter a referência e os conceitos dos direitos e deveres. Quando se vive num condomínio, é necessário ter esses direitos e deveres bem alinhados, de forma que o respeito mútuo prevaleça e assim os condôminos vão ter uma convivência mais harmônica e saudável. Então, doutor, todo condomínio precisa ter uma convenção, certo? E precisa ser registrada? Necessariamente, não há uma obrigatoriedade dos condomínios terem uma convenção, não é? Mas é muito importante, pois ela auxilia muito o síndico no trato com as questões cotidianas que o condomínio passa. Ter uma convenção é sinônimo de organização no condomínio. Quanto à parte final da pergunta, se ela tem que ser registrada, recomendamos sim o registro da convenção, pois ela torna público aquele texto. Assim, nenhum condômino que porventura venha ingressar e morar no condomínio poderá dizer que não conhece das normas daquele condomínio. E onde ela é registrada, então? Ela é registrada no registro imobiliário, no mesmo local onde são registradas as matrículas destes imóveis. Perfeito. Bem. E se precisar alterar essa convenção, é possível? E como é que se faz? Sim, as convenções de condomínio, dependendo do andamento desse condomínio, das circunstâncias, elas podem ser alteradas para atender às necessidades dos condôminos. As alterações de convenção de condomínio ocorrem em assembleia, com aprovação de 2/3 dos condôminos, onde eles então deliberam isso em assembleia. Convenções mais antigas, a gente tem recomendado também que se faça uma revisão nela, pois a partir de 2002, a legislação que trata de condomínio
que antigamente era 4.591 de 1964, passou tudo para o Código Civil. Então, houve algumas alteraçõezinhas ali que as convenções anteriores a esse período não respeitaram ou não tiveram atualização. E ainda existem convenções com mais de 20 anos sem alteração, porque você falou de 2002, nós estamos em 2022. Sim, existem. Aonde se encontra os pontos mais comuns é quando fala das multas, quando fala de alguns quórums para a deliberação de algumas obras. Nessa mudança da legislação que se tirou de uma legislação ordinária e jogou para dentro do Código Civil, alguns pontos foram alterados. E aí é importante que se faça esse pente fino para que ninguém acabe utilizando aquele texto desatualizado e cometendo algum equívoco dentro do condomínio, né? E, doutor, continuando sobre isso, então, as convenções dos prédios mais antigos, então, precisam ser atualizadas? Sim, sim. É importante que sejam atualizadas. A convenção que sejam anteriores a 2002, provavelmente tem uma meia dúzia de pontos ali que necessitam ser atualizados. E quem é que faz essa atualização? A atualização quem faz é um profissional do direito, pois ele vai, então, fazer um comparativo do texto da convenção junto com o texto da legislação e vai poder observar. É momento também oportuno que os condôminos podem estabelecer alguma norma ou alguma regra que, porventura, eles sintam a necessidade, talvez alterar alguma situação que já não seja mais servindo para aquele condomínio. Unir o útil ao agradável, Exato. Uma exigência legal e fazer as alterações que o condomínio necessita. Exatamente isso, Evanir. Muito bem. E a convivência em condomínio, ela costuma apresentar algumas situações embaraçosas, como barulhos de obras, entre outros. Como lidar com essas situações de vizinhos que costumam não respeitar essas regras? Realmente, essas situações de barulhos, ruídos, são as mais comuns para quem mora em condomínio. Nós temos aí as situações de obras também que aconteceram. Cito o exemplo que durante a pandemia, muitas pessoas passaram a fazer home office dentro de seus apartamentos. Então, aquelas pessoas que não conviviam durante o dia no condomínio, acabaram por perceber os barulhos e ruídos. Mas é importante que a gente diga que durante o período do dia é permitido e tolerado a produção de ruídos. O que não pode é ruídos excessivos, não é? O uso de equipamentos que fujam do padrão normal dos ruídos que a gente escuta no dia a dia. No período da noite, conhecido como horário de silêncio, é o horário que costuma se fazer não utilizar esses equipamentos ruidosos, manter conversas em tom mais baixo, televisores ou aparelhos de som mais baixos, não utilizar máquinas ou equipamentos dentro do condomínio, pois eles podem acabar prejudicando o sossego destas pessoas. E como tratar isso dentro do condomínio? Aí é um trabalho para os síndicos, que vão ter que conseguir, através da sua gestão do seu condomínio, das assembleias, levar aos condôminos e lembrar dos respeitos que eles têm que ter para com estas normas de convivência, não é? Se por acaso alguém vier a fazer barulho, tem que registrar uma queixa para o síndico e este então vai tomar providência de conversar com o morador e, dependendo da circunstância, vai até aplicar uma multa se for realmente o caso. Então este que está sendo incomodado, ele não pode diretamente se dirigir até o seu vizinho ou pode? Não há nada que proíba ele de realmente procurar o vizinho e comentar, não é? Muitas vezes são situações pontuais, um dia de um jogo de futebol, alguma comemoração de um aniversário, isso pode acontecer. Mas o que torna-se crônico são aquela produção de ruído exagerada, não é? Então essas assim, e acaba irritando os condôminos e acaba provocando certa animosidade entre eles. É bom que o síndico, então, tome, às vezes, essa atitude de tentar contrabalançar essa questão e tentar resolver, evitando maiores conflitos. O doutor poderia nos trazer quais são os ruídos que mais causam confusões dentro dos condomínios? Ah, sim, os ruídos que mais causam confusão dentro dos condomínios, dos atendimentos que a gente faz lá no Secov, que é o Sindicato da Habitação, passos, batidas, quedas de móveis, som alto, é um dos que mais acontecem, latidos de animais, dos cães, geralmente os latidos também acabam... Furadeira, quando tem obras. A questão de obras ela é muito pontual. Em alguns atendimentos eu recomendo que a pessoa que vá fazer uma obra, que ela procure conversar com os vizinhos na volta e noticiar até os dias que ele vai fazer a obra, qual é a obra que ele vai fazer, porque assim, a pessoa se programa, daqui a pouco faz uma atividade fora do imóvel, sabendo que vai ter um problema. Então eu acho que se é certo que eu vou causar uma perturbação, é conveniente que eu também procure os meus vizinhos para avisá-los de que farei realmente uma obra que vai acabar causando um problema, né?
Certo. E, doutor, continuando por aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas no caso assim, de problemas como vazamentos, né, ou, enfim, filtrações, costumam acontecer em condomínios. De que forma que pode ser, então, solucionado esses eventuais conflitos entre os vizinhos e o próprio condomínio? Eventualmente. A pergunta é muito interessante, Amanda, porque os condomínios também produzem água, a gente pode dizer isso, né? Acontecem vazamentos e infiltrações. Quando a gente fala exatamente de infiltrações, a gente tem situações que não se percebe de onde está vindo, mas geralmente aparece ou no teto do apartamento de baixo ou nas laterais das paredes, que seriam as colunas do prédio, né, onde passam a água ou distribui, né? O caminho para a solução disso, num primeiro momento, é identificar com clareza a origem do problema. Quando eu identifico a origem do problema, se ele é dentro do apartamento, provavelmente, ou seja, o responsável deste vazamento é o proprietário deste imóvel, que terá o dever de então fazer os reparos, inclusive cobrir os danos que causaram na unidade abaixo ou ao lado dele. Agora, se eu estou falando de vazamentos que são exatamente na coluna, que não fazem parte daquele ramal que passa para dentro do apartamento, que distribui as ligações de água dentro do apartamento com banheiro e cozinha, da coluna propriamente dito, aí é um problema do condomínio. Aí o condomínio é que tem que fazer os reparos e também causar os danos. Por isso que saber exatamente a origem deste vazamento é crucial para a gente ter uma boa solução. Uma outra situação que aparece também com muitos vazamentos é a questão de telhados. Quem mora, às vezes, no último pavimento, né? Algumas vezes, e no Rio Grande do Sul, a gente tem uma ocorrência de chuvas muito fortes em algum certo período do ano. Então, pode acontecer de chuvas muito fortes, como estão acontecendo, as calhas, conforme foram planejadas, acabam não dando vazão para a saída da água e elas, então, acabam, né, causando a infiltração para dentro do apartamento. Quando esse problema é no telhado e nas calhas, a responsabilidade é do condomínio, que deve fazer, então, os reparos e os consertos necessários. Muito bem. Doutor, muito se fala sobre assembleia de condomínio, mas como são as assembleias de condomínio hoje? Houve alguma mudança na legislação recentemente? Sim, exatamente, Evanir. Pergunta muito pertinente, porque quando veio a pandemia e nós ficamos isolados, tínhamos que manter o distanciamento, as assembleias de condomínio, que é exatamente a reunião dos condôminos, ficou prejudicada. Não poderia ter as pessoas, até porque os locais às vezes não permitiam o distanciamento adequado, as pessoas também tinham receio. Com isso, surgiu uma legislação, a 14.010 de 2020, que trouxe a possibilidade das assembleias ocorrerem de forma virtual e eletrônica. Com isto, se percebeu que era possível que as assembleias também acontecessem dessa forma, da maneira mais tranquila. Por que eu digo isso? Durante os últimos anos, já estava se debatendo a possibilidade das assembleias serem virtuais, mas sempre se tinha a situação de como isso ia acontecer, como é que se faria. Pois bem, veio a pandemia e se descobriu que a coisa era mais simples do que se pensava. Mas também naquele momento nós tínhamos as tecnologias que hoje temos para fazer essas reuniões, como Zoom e outros programas semelhantes a esse, que foram muito usados. Pensando nesse detalhe, houve um projeto de lei, o Secov acompanhou e eu acompanhei ele juntamente, fizemos as nossas opiniões lá e interferimos positivamente no projeto, e ele surgiu alterando o Código Civil, oficializando a possibilidade das assembleias de condomínio, além de presenciais, elas também serem virtuais ou híbridas, ou seja, pessoas presentes, mas também podendo participar de forma virtual da assembleia. Essa foi a grande mudança que aconteceu em março na legislação de condomínio no Código Civil. Juntamente com essa mudança, nós também tivemos a possibilidade da Assembleia Permanente. Vocês devem já ter ouvido falar aquelas assembleias intermináveis ou que faltou o número certo de pessoas para a votação, ou seja, agora tem chamada Assembleia Permanente e que em determinado momento, por não atingir o quórum necessário, o síndico então consulta as pessoas presentes na Assembleia para que então elas possam deliberar se elas suspendem a Assembleia e recomeçam daqui a 30 dias. E aí sim se complementa com mais pessoas para atingir aquela votação necessária. Foi mais um evento, uma alteração legislativa que veio muito ao bom gosto dos condôminos para facilitar a participação das pessoas, que é tão importante nas assembleias. E, doutor, no caso, como se organiza a gestão de um condomínio? Pois é, a organização de um condomínio, a gente tem que pensar o seguinte: o condomínio é aquela reunião das pessoas que estão ali convocadas, não é, para deliberar. Então nós temos como órgão deliberativo supremo, superior, a Assembleia de Condomínio. E aí nós temos como o gestor do condomínio o síndico de condomínio, que é uma pessoa eleita, pode ser um condômino ou não condômino, não é?
que ele vai ser, então, responsável por gerir aquele patrimônio comum, por providenciar as manutenções, providenciar, então, o rateio das despesas, a cobrança, não é? Nós temos também apoiando o síndico, muitas vezes, dependendo da convenção do condomínio ou do interesse dos condôminos, a figura do subsíndico, que é também uma mão, um braço forte ali do síndico que vai auxiliar ele. E, completando isso, nós temos a figura do conselho, que pelo Código Civil hoje tem o Conselho Fiscal, mas é muito comum encontrarmos em convenções o chamado Conselho Consultivo, que era da legislação anterior e ainda permanece, não é, enraizado no pensamento das pessoas. Então, a gente pode dizer que a organização do condomínio é o síndico, nós temos a assembleia, que é onde os condôminos deliberam, e o conselho, que faz um papel fiscalizador nisso aí, ou de apenas aconselhar o síndico na melhor tomada de decisões. Muito bem. Certo. Doutor, o senhor já falou, mas quem é o síndico do condomínio? Qual o seu papel e as suas atribuições legais? É isso aí. A figura do síndico de condomínio, ele é muito importante nos nossos dias a dias, né? Quem mora em condomínio sabe como é bom você sair de casa com aquela segurança de que seu patrimônio está bem cuidado. Quando você retorna, sabe que tudo aquilo está no melhor proveito possível. O síndico é aquela pessoa, eu costumo dizer, aquele ser abnegado que se dispõe a cuidar do patrimônio de todos ali no condomínio. Ele tem como suas prerrogativas previstas ali no Código Civil, e ele pode ser também uma pessoa moradora do condomínio, condômino, como também pode ser um estranho ao condomínio, né? Hoje em dia existe a figura do síndico profissional que vem a substituir quando algum morador ou os moradores não querem assumir esse encargo no condomínio. Geralmente o síndico ele tem um mandato de 1 a 2 anos, não é? Mas o importante é que a gente verifique a convenção de condomínio para saber se realmente ele pode ser reeleito, porque pelo Código Civil ele poderia ser reeleito indefinidamente, enquanto tivesse votos. Mas algumas convenções estabelecem limites para provocar uma alternância, não é? Daquele que vai ficar à frente do condomínio. É importante lembrar também que a convenção de condomínio é um instrumento que pode, então, delimitar que somente condôminos proprietários sejam síndicos ou vedando que estranhos sejam síndicos, não é? Então é importante sempre ter uma convenção bem organizada e conhecer bem os termos desta convenção. Poderia dizer também, nos quesitos que envolvem as atribuições do síndico, que é importante a gente lembrar que estão no artigo 1348 do Código Civil, e entre elas a principal é que ele representa todos os condôminos. Então ele vai agir em nome dos condôminos, nos interesses dos condôminos, no bem-estar de todos. Ele também tem o dever de convocar as assembleias, tem o dever de cuidar do rateio das despesas, da cobrança dos condôminos, da aplicação das multas, não é? E principalmente da manutenção e que os serviços do condomínio permaneçam sempre ativos e funcionando. Muito esclarecedor, doutor Tiago. Nós faremos, então, um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. E no próximo bloco, então, a interação com a nossa audiência. É bem rapidinho, fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela. Temos conosco hoje o Dr. Tiago Strasburger, que ele é advogado, especialista em direito imobiliário, que está falando sobre questões legais da vida em condomínio. Dr. Tiago, hoje em dia os animais de estimação estão cada vez mais próximos de todos. Como é essa questão nos condomínios? E como ter uma relação amigável entre quem tem seu pet e os demais condôminos? Realmente, essa é uma questão que veio crescendo nos condomínios, não é?
A população de pets, de animais de estimação, nos últimos 10 anos, números assim espantosos. A gente verifica, inclusive, pelo número de pet shops que existem por aí. E nos condomínios não poderia ser diferente esse fenômeno, né? As pessoas acabam, então, tendo esses pequenos companheiros aí, né? Não só cãezinhos, gatinhos, mas também outros animais domésticos para fazer companhia, etc., né? E aí é importante a gente perceber, a primeira situação que surge umas perguntas assim conosco lá no Secov, é se pode proibir. Eu esclareço a todos que já há algum tempo o Tribunal Superior de Justiça já definiu que não é possível proibir a permanência de animais de estimação no condomínio. Então, essa é a primeira regra que, em algumas convenções, como a gente falou anteriormente, pode ter alguma regra sim, se ela existir, ela já está desatualizada por força, né, das decisões. O que se pode ter em condomínio em função dos pets, dos nossos animais de estimação, é a adoção de regras muito claras para pacificar e organizar a convivência entre aqueles que têm os animais de estimação e aqueles que não têm os animais de estimação. Como a gente comentou em outro bloco, não é? Os animais acabam, às vezes, provocando algum ruído, alguma situação assim mais complicada, e ter regras claras desse sentido ajuda até os condôminos a, quando tiverem um animal de estimação, eles acabam percebendo que eles têm que tomar alguma atitude quanto a isso, né? Aqueles animais que, por exemplo, o exemplo mais clássico do cachorrinho que fica latindo o dia inteiro quando o dono sai para trabalhar, isso acaba realmente tirando a paciência, porque tem pessoas que ou migraram para o home office ou estudam durante o dia, né? Estão com preparações ou descansando porque trabalham à noite, e realmente isso acaba causando um desconforto. Para isso, o síndico é a pessoa habilitada para, então, fazer um primeiro diálogo com aquele morador. É sempre importante buscar o diálogo, mas também, havendo a reincidência nesses casos, é a aplicação de multas. E em casos extremos, Evanir, eu posso dizer para ti, a remoção daquele cachorrinho, daquele animal, daquela perturbação vai acabar acontecendo também. Em alguns casos, eu já soube de situações que o próprio dono percebeu que ele não estava conseguindo, e ele acabou, então, doando aquele animalzinho para outra pessoa que tinha um espaço melhor para adotar ele, porque no condomínio já não estava, porque ele ficava o dia inteiro fora, né? Então, isso vai de pessoa para pessoa, mas é importante o estabelecimento de regras muito claras na convenção de condomínio. Por que eu bato muito nessa tecla? Porque ela ajuda o síndico na hora que tem que agir. Quando eu tenho uma convenção de condomínio e lá estão estabelecidas normas, o síndico está amparado, isso dá força para o síndico, e ao condômino ele não pode ignorar isso. Se ele começa a ignorar, aí ele começa a descumprir as regras e está sujeito a multas e outras penalidades. Obrigado. Continuando por aqui, então, agora eu venho pedir atenção para você aí que nos assiste, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens ou perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. O condômino inadimplente pode ser proibido de usar as áreas comuns ou corte de serviços comuns? Perguntou a Ângela Maria de São Leopoldo. Pois é. Eu respondo para a Ângela Maria, não, a inadimplência de condomínio não pode servir de modelo ou base para que seja o condômino proibido de frequentar áreas comuns ou ter os serviços ali cortados. Qual é a exceção que a gente tem que saber? Se aquele serviço prestado como água, gás ou energia, se ele é prestado diretamente pela concessionária desse serviço público. Quando for assim, ele inadimplente vai acabar causando, então, a inadimplência com essa companhia que vai poder fazer o corte. Mas o síndico ou qualquer condômino cortar os serviços básicos da unidade ou proibir ele de frequentar as áreas comuns, não pode. Isso é ilegal nesse sentido, e as ferramentas para combater a inadimplência são realmente aquelas previstas na lei. Muito bem. E o que pode acontecer com aquele vizinho condômino que não costuma respeitar as regras de convivência em condomínio? Realmente, as pessoas em algum momento acabam perdendo a referência da convivência social, né, das suas habilidades sociais. Então aquele condômino que porventura costuma estacionar o veículo de forma errada, levar o lixo nos locais ou dias errados, não respeitar as regras dos locais em que ele tem que passear com seu animalzinho de estimação, fazer barulho, são tantas situações que bastaria a pessoa perceber que isso vai causar um incômodo para aquilo, né? Então, nessas circunstâncias, o Código Civil prevê que o condômino pode, inclusive, ser multado, uma multa equivalente a 5 vezes o valor da cota de condomínio, e em casos do denominado condômino antissocial, aquele que acaba tendo condutas mais perigosas ou agressivas dentro do condomínio, pode chegar até 10 vezes o valor da cota de condomínio.
Por isso que é importante ter uma convenção atualizada com estas normas, regras e essas multas previamente definidas, pois elas dão base para que o síndico possa agir nesses casos em que se percebe um comportamento, um desrespeito reiterado daquele condomínio às regras. Essas multas, como eu disse, são pesadas, vão junto com as despesas do condomínio no boleto daquele condômino e elas devem ser aplicadas, pois é a melhor forma ainda de conseguir ressocializar aquele condômino, digamos assim, para que ele perceba o incômodo que ele está causando. Então ele poderá, inclusive, ser, o senhor comentou, não é expulso, tem uma expressão. Ah, sim, o afastamento do condômino Afastado que porventura, do condomínio. Hoje em dia já encontramos decisões na jurisprudência em que casos em que aquele condômino acaba provocando situações de muito conflito e realmente comprovada, não é qualquer queixa ou reclamação, é casos comprovados, já há indicativos aí de que o condômino será afastado do condomínio, ele não perde a propriedade, pois é dele. Perfeito, obrigado. Várias perguntas foram enviadas aqui através do nosso WhatsApp, que elas vão ser lidas e respondidas logo após o programa, então. Eu quero agradecer ao Dr. Tiago pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui no Papo Certo de hoje. Obrigado mais uma vez a todos, a audiência, Ivanir e Amanda. É um prazer estar aqui com vocês no Papo Certo. Bem, eu agradeço a toda a nossa equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. E lembro que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos na segunda-feira, ao vivo, para mais um Papo Certo com o Dr. Gustavo Casarim, advogado especialista em direito trabalhista, para falar sobre contribuição sindical. E você de casa também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.